Então eu já conduzi muitas regressões, o momento da morte, o pós-morte, né? Porque a nossa alma, ela vai encarnando, né? Quando a gente finaliza uma encarnação, né? Ela tem duas possibilidades, de regra geral, duas possibilidades. A primeira delas é: se a gente morre numa frequência de sofrimento, de dor, de tristeza, de desespero, de revolta, de medo, a gente está numa frequência muito baixa e a gente vai ficar preso por um determinado tempo no plano espiritual inferior. O que é o plano espiritual inferior? O plano espiritual inferior é onde ficam as almas revoltadas, as almas que morrem no sofrimento. Então, você ficar preso lá, você fica potencializando toda a dor que você vivencia, porque a dor não acaba. Seja a dor física, seja a dor emocional, ela não acaba quando você deixa o corpo físico. O corpo sai, mas você continua igual, do jeito que você estava. Então, se a gente morre numa frequência baixa, você vai ficar muito tempo no plano espiritual inferior até você se equilibrar um pouquinho para poder ser ajudado pelos seres de luz para ir para o plano espiritual superior. Lá no plano espiritual superior, você vai ser recebido depois, quando você morre, ou por algum familiar teu, ou por algum orientador espiritual do plano espiritual superior, que eles vêm acolher você no momento que você deixa o corpo físico e te conduzir para o plano espiritual superior. Lá você vai passar um período como se você estivesse num hospital se reequilibrando, porque você precisa se adaptar a essa dimensão, porque você está fazendo uma transição de dimensão. Você sai, o teu corpo espiritual estava ligado no corpo físico, você sai e vai para a dimensão superior. Então, essa transição, muitas vezes você precisa de uma adaptação. Se você estava com problemas físicos, você precisa ir para um hospital espiritual ou para um lugar onde você possa se equilibrar emocionalmente, né? Para que você possa dar continuidade à sua experiência. Por isso, a importância de você estar preparado para a morte. Normalmente as pessoas fogem da morte, evitam de falar sobre a morte. A morte é um tabu, é algo que você tem que evitar a todo custo. Porém, é um dia que vai chegar para todo mundo e você, para melhor aproveitar adequadamente esse dia, é bom você se preparar. Você tem que estar preparado para o momento da tua morte. Por quê? Porque se você não estiver preparado, você pode sofrer e pode causar sofrimento para outras pessoas. O que normalmente em consultório eu trabalhei, né? Por exemplo, na época da Covid, quando você está doente, com uma certa doença, que você sabe que é o fim da tua vida, que está chegando o final da sua vida, né? Psicologicamente você já vai se preparando para a morte, né? Você já vai automaticamente reavaliando, né? Reavaliando a tua vida, os teus relacionamentos, você vai fazendo um inventário. As pessoas de idade, com uma idade avançada que vão morrer, você pode prestar atenção que a memória recente elas não têm, mas elas têm a memória longínqua, elas começam a lembrar a infância, a juventude, as coisas que passaram. Por que elas começam a lembrar? Para fazer um inventário, para entender, poderia ter feito diferente, como foi bom. Ela questiona as atitudes dela, das outras pessoas. Ela vai fazendo um inventário daquela vida para ela sair dessa vida
com um entendimento maior, fazendo uma digestão, integrando aqueles acontecimentos na vida dela, né? Então esse é um processo que, se a gente morre através da idade, naturalmente a gente vai fazer. E a gente vai estar preparado para quando a gente morrer com serenidade. Por que a gente precisa estar sereno quando morrer? Para que a gente possa receber a ajuda do plano espiritual superior e ir para o plano espiritual superior. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia eu quase não parei de trabalhar. Por quê? Porque muitas pessoas morreram de uma hora para outra. Muitas nem sabiam que estavam mortas e elas não entenderam que morreram e elas ficavam ou na revolta, ou na tristeza, ou com as dores físicas que elas estavam sentindo, próximos de alguém da família. E daí essa pessoa da família sentia todo o sofrimento que o seu ente querido falecido que estava junto com ela estava sentindo, e ela não sabia que ela estava sentindo o que o seu ente querido estava sentindo. Então ela sentia um medo, um pânico, que era o que a alminha do seu ente querido estava sentindo, pensava que ela dela sentia uma depressão, uma perturbação. Então o consultório teve muito atendimento nessa época, por isso que eu não consegui deixar. Atendia com todos os cuidados, com máscara e tudo mais, mas era necessário ajudar essas pessoas a entenderem que aquele sofrimento que elas não estavam vendo não era delas, era daquela alminha que estava junto com elas, e encaminhar, trazer consciência para essas almas e encaminhar elas para o plano espiritual superior. Então, se você morre e não tem um entendimento da morte, você fica perto das pessoas que você ama, e muitas vezes você está trazendo prejuízo para elas, fazendo elas sofrer, e você não sabe. Outras vezes você fica não com as pessoas que você ama, se você morre muito na revolta, você fica ligados aos seres do plano espiritual inferior, que você fica sofrendo lá. Então, é muito desgastante. Tem pessoas que morrem na vingança e ficam perturbando espiritualmente as pessoas que elas não gostam, né? Pessoas que às vezes ciumentas ficam juntos com seus cônjuges. Então isso causa sofrimento tanto para a pessoa que está encarnada, quanto para aquela pessoa que desencarnou, que fica junto. Então a gente tem que estar consciente disso, porque durante a morte, na transição, na hora da morte e o depois da morte, você tem que primeiro elevar a tua frequência. Eu coloco vários procedimentos que você pode, lá no livro, na Transição para a Quinta Dimensão, ele tem muitos procedimentos. Você pode fazer, se você está muito na tristeza, muito na revolta, muito no medo, respira lenta e profundamente, faz a expansão da chama trina do seu coração, como está lá no livro, como tem os vídeos aqui no canal do YouTube. Você eleva a tua frequência para que você possa receber ajuda dos seres de luz que vêm buscar ou de um parente. E se você tiver, né, se você tiver sereno, o ser de luz pode te ajudar a, antes de ir para o plano espiritual, luz, você encontrar cada uma das pessoas que você ama e ir até elas, se despedir. Elas não vão ver você, mas você vai poder se despedir, vai poder abençoá-las, você vai poder se despedir. E saiba que se você está bem, você nunca se afasta das pessoas que você ama. Se você está bem, de tempos em tempos você pode visitar aqui as pessoas que você ama, você pode até ajudar elas em momentos difíceis, você pode fazer orações, energizações, dar apoio espiritual para as pessoas que estão encarnadas. Então, a saída, quando você morrer, lembre disso, você não vai esquecer.
faça uma prática. A primeira coisa é respirar. Respira lento e profundamente, expande a chama trina e observa qual é o ser de luz que vai vir buscar. Não fique preso no sofrimento da dor, que isso vai causar dor para você e para as pessoas que você ama.